Queridos, bom dia, graciosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja abundantemente multiplicada. Estamos aqui mais um domingo, para aprendermos mais do nosso Instituto Bíblico Unicista Shema, a palavra do Senhor Jesus Cristo, e cada dia mais estarmos afiados na palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na última aula nós paramos aqui. Hoje é dia dos pais, parabéns aí aos pais, O Senhor Jesus Cristo possa lhe dar entendimento, graça, para que você possa cada dia mais, Pai, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E cumprir o que está escrito em Efésios, capítulo 6, os deveres domésticos. Pais, não imiteis vossos filhos, mas educai-os e admoestai-os na disciplina do Senhor. Você possa ser cheio para passar todo esse conhecimento, essa sabedoria para os seus filhos, a próxima geração que é a sua. Amém? Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo. Na última aula, nós paramos aí na página 64, onde nós vamos iniciar hoje. Como hoje é dia dos pais, queridos, nós vamos fazer uma aula mais objetiva, amém? Para podermos ter um tempo maior aí com os filhos, com a família, amém? No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Guinaldo? Amém. Amém, Fausto? Glória a Deus. Nós paramos aí na página 64, no primeiro parágrafo aí, quando se funda uma nova religião. Estamos estudando aqui a origem das religiões no Instituto. Pode começar a ler aqui, queridos? Quando se funda uma nova religião, rompendo com as tradições locais de culto, forma-se uma nova congregação que estará em minoria, pelo menos no início. Foi essa situação dos seguidores de Buda, de Maomé e de Jesus. E através da história tem sido o destino de todos os grupos que se libertaram das grandes religiões. Criaram suas próprias igrejas ou seitas. Nessas comunidades, o vínculo entre os membros, por vezes, é mais forte do que nas religiões estatais ou locais. Uma cerimônia realizada logo após o nascimento é o passaporte para todas as religiões estatais, as religiões dos estados, Aquela que aconteceu nos concílios de Nicéia, concílio de Constantinopla, onde a igreja ela tem um apoio aí, do estado, Há também religiões tradicionais, nas quais a pessoa já nasce, ou seja, é incluída sem nenhuma formalidade particular, que a gente vê muito aí hoje, irmãos? A pessoa já nasce dentro daquela religião, catolicismo, por exemplo, e a criança ali, sem acompanhamento nenhum, sem nada, os pais falam, eu sou católico, mas não tem aquele comprometimento, não tem aquele acompanhamento pastoral, aquele aconselhamento pastoral, aquele exemplo pastoral que a Bíblia fala para nós, que o bispo deve ser marido de uma só mulher, tendo seus filhos em sujeição, porque tendo seus filhos em sujeição, a sua casa em ordem, ele vai cuidar da casa de Deus. Então aí as famílias, a religião tem, mas não tem ali um acompanhamento, não tem um ensinamento, não tem nada. Então são essas, Há também religiões tradicionais nas quais as pessoas já nascem, ou seja, incluídas sem nenhuma formalidade particular. Já em outras comunidades eclesiásticas, é necessário que o aspirante solicite sua admissão. Muitas religiões têm ordens especiais e põem regras estritas a seus membros, as quais as mais comuns são as ordens de monges e freiras, cujos noviços e noviças devem prometer guardar um celibato e aceitar a pobreza pessoal. Então a gente vê aí o celibato, A gente vê hoje, por exemplo, na Igreja Católica, o padre não pode casar. E a Bíblia fala para nós que o bispo deve ser marido de uma só mulher. Então, certa feita eu questionei, como que alguém que não tem experiência de ser marido, de ser pai, vai me dar conselho sobre algo, como alguém que não sabe dirigir um carro vai me ensinar a dirigir? Isso é muito sério, Então, alguém tem que saber primeiro para ensinar.
Primeiro tem que estar cheio para depois distribuir, né? Então, como que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Eu não tenho experiência. E outra coisa, então a gente vê aí esse celibato que é uma necessidade, é a fusão aí do Estado com a igreja, porque um líder com esposa, com 3, 4 filhos, a despesa para a igreja cuidar dele é muito mais alta do que ele sozinho, né? Então é preferível impor o celibato, não pode casar, porque fica mais barato para a igreja cuidar de uma pessoa só do que cuidar daquela pessoa, da esposa e mais 2 filhos, fica mais caro para ela, né? Então isso é um dos propósitos. E a gente vê também nos dias atuais que tem igrejas aí, se dizem evangélicas, né, que impõem para ser obreiro, a pessoa precisa fazer vasectomia. É casado, mas não pode ter filho. E a gente vê, né, que tem para ser obreiro, você tem que fazer a vasectomia, não pode ter filho. Então já tudo bem, marido de só uma mulher, beleza. Mas o exemplo, vamos cuidar dos filhos, ser pai, ser marido, ser pai. Então a gente vê aí que essas religiões impõem algumas regras para alcançar certos níveis de posição, tem que passar pelas regras deles, não da Bíblia, e às vezes contrariando o que está escrito. Totalmente, né? Oi? Contrariando totalmente o princípio da criação. Da criação. Né? Isso fere, né, a palavra de Deus de uma maneira abominante. A verdade é essa, porque é ordem, né, do Senhor que fosse família constituída para povoar a terra, para ter filhos. É bênção de Deus ter filhos. Aí ele já vem, corta esse princípio de uma maneira, como já foi colocado, para alcançar o objetivo. Vamos tirando essas pedras aqui do caminho. Ter filho é pedra no nosso caminho. É despesa para nós. É despesa para nós. Então nós não queremos despesa. E a gente precisa entender bem, irmãos, rapidamente aqui. Eu quero ler um texto, 1 Timóteo capítulo 3, rapidamente, os deveres, né, dos bispos e dos diáconos. E depois 1 Timóteo também capítulo 4, a apostasia dos últimos dias. O que é apostatar? Apostatar é largar a fé, abandonar a fé por um interesse pessoal. Então a apostasia é largar a fé, apostatar. Aí eu creio, mas eu estou cansado e tal, e esse negócio não deu certo, e eu tenho meus próprios interesses pessoais, as minhas vontades próprias, e isso aí vai contra as minhas próprias vontades. Então ele apostata da fé, ele abandona a fé e começa a trilhar os seus próprios caminhos, né? E é o que a Bíblia diz em Provérbios 3, irmãos. Olha, eu gosto muito de Provérbios 3, que fala assim, ó: não seja sábio aos teus próprios olhos, tema Deus e aparta-te do mal. Então, né, não te estribe no seu próprio entendimento, na sua maneira de entender as coisas. Não confie no seu próprio entendimento. Então, a gente nunca pode buscar o nosso interesse próprio. A prioridade é buscar o interesse do Senhor. E nessa de buscar interesse próprio pessoal, algumas pessoas apostatam da fé. Porque é igual o pastor Valmir falou, algo que é natural, que é intrínseco dentro de nós, entre o marido e a esposa. Eu casei, obviamente, a família, filhos, a graça da criação, é o que a Bíblia diz em 1 Pedro 3,7, que a mulher, nós somos co-herdeiros com ela, elas são herdeiras da graça da vida, da gestação, e nós somos co-herdeiros dessa graça. Então isso é uma graça, isso é uma preciosidade, gerar filho, a criação, a gestação de um bebê. Gente, que delícia! A gente chega, a esposa grávida, papai chegou, o menino já chuta e tal, aquela delícia. É algo assim, irmãos, é uma graça da vida. E às vezes
por um interesse próprio, pessoal, financeiro, por vários interesses, apostata dessa grandiosa palavra. Amém? Então a gente vê isso aí. E aqui diz assim, irmãos, rapidamente assim, ó. Eu vou ler bem rápido para ganharmos tempo, tá? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, 1 Timóteo capítulo 3, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, porque senão ele desvia, vê a igreja como um meio de ganhar dinheiro. Não é. Isso aqui não é comércio, a igreja não é comércio. A gente não está comercializando a palavra de Deus, né? Não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, né? Porque senão as ovelhas vão passar dificuldade e ele vai segurar e aquela avareza, né, por dinheiro. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Então aqui está falando de casa, né, de filhos e de família. Estou falando de família. Então como que eu privo isso? Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então como que eu governo a igreja de Deus se eu não sei, eu sou solitário, né? Não é novo, para quem soberbecer não cai na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. E aí depois os irmãos continuem lendo. Então eu preciso aqui, ó, governar minha própria casa e ter meus filhos em sujeição. Agora olha só, irmãos, a apostasia, o apostatar dos últimos dias, que a gente tem visto isso aí. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então, olha só, isso é doutrina de demônio. Isso é doutrina de demônio. Amém? Proibição do casamento é doutrina de demônio. Indo contra a própria natureza, irmãos. É como dizer para a pessoa, você não pode comer nunca mais. Você não pode ir no banheiro nunca mais. Então é contra a própria natureza. Por isso que é de demônio, porque o demônio quer levar as pessoas ao pecado, né? Ao sexo de forma ilícita, e não de forma lícita permitida pelo Senhor, que é dentro do casamento. Tanto que essa prática deu entrada a uma série de pecados e escândalos na igreja católica, como pedofilia, como homossexualismo, muita coisa. Prostituição. E por que é do diabo? Porque leva a pessoa a levar uma vida desregrada, de forma sexual, que é uma necessidade biológica do ser humano, hormônios, testosterona e tal, e aí de repente tem aquela necessidade, mas não tem, né, aquela realização daquele ato. Então ele vai de forma pecaminosa, que aí é de demônio, porque a pessoa não vai fazer da maneira que o Senhor criou, permitiu. Amém? Os irmãos entenderam sobre o celibato, a proibição do casamento? Tem algumas aí. Excetuando-se certas religiões primais, a maioria possui funcionários próprios, com responsabilidade exclusiva pelas formalidades do culto e por outras tarefas religiosas. Os padres, os líderes de culto e os curandeiros têm deveres religiosos diferentes, mas todos eles desfrutam de um status superior especial. Os sacerdotes também costumam agir como líderes da organização de seu rebanho e podem pertencer a uma entidade maior, comandada por um bispo ou arcebispo. Determinadas organizações, como a Igreja Católica Romana, são rigidamente estruturadas em linhas internacionais e contam com um líder absoluto,
que é o Papa, né? Outras igrejas podem atuar no plano nacional, como a da Noruega, ou no plano da congregação local, como o pentecostalismo. Deu para os irmãos entenderem? Então tem um líder, né, o superior, o Papa, e a gente vê aqui também as igrejas, às vezes nacional, né, que tem um líder que cuida daquela nação, e a gente vê o pentecostalismo aí, que está hoje aí, cada um é responsável pela sua própria igreja. Abriu a congregação lá, tem, por exemplo, um líder que ele tem várias igrejas aqui, mas não é de âmbito internacional, né? Deu para os irmãos entender? E às vezes o líder, é o que a gente estava até conversando, né, pastor? Que a gente precisa se organizar cada vez mais para a gente poder avançar cada vez mais na pregação do Evangelho. Amém? Amém. Alguma pergunta? A experiência. A religião nunca é vinculada apenas no intelecto. Ela envolve igualmente as emoções, que são tão essenciais na vida humana quanto o intelecto e a capacidade de pensar. A música, o canto e a dança apelam para as emoções. Na maioria das religiões, as pessoas extravasam a tristeza ou a alegria pela música instrumental e pelo canto. Em algumas, também pela dança, que é um meio bastante antigo de expressão religiosa. Nos rituais cristãos, os hinos cantados em coro e a música de órgão são parte importante da experiência geral. Muitas igrejas e templos contêm ainda obras de arte, pinturas, esculturas e peças de altar, que acendem a imaginação e as emoções. Então, queridos... Só um comentário de tudo que a gente tem estudado e aprendido, não sei se vocês concordam comigo, mas a religião é tudo aquilo que o homem cria e coloca nele um senso de divindade, né? Como lá no início, que ele cria o que ele mesmo imagina, né? Eu não consigo entender, você me corrija se eu estiver errado, a religião como uma experiência homem para com Deus para com o homem, mas sempre homem imaginando para homens. Tanto que essas igrejas, aquele quadro ali é sagrado, aquela pintura na parede é sagrada, aquela imagem ali é sagrada, tudo criado por mãos humanas, ou que é dado da imaginação humana, como os antigos, aquela montanha ali é um Deus, o vento é um Deus, que é a origem das religiões. Uhum. Vocês também conseguem imaginar, pensar assim, que a religião é algo totalmente criado pelo homem. E quanto mais a gente estuda a religião, mais eu vejo que o Evangelho de Cristo está muito apartado dessa religiosidade que é imposta, desses dogmas que às vezes nós mesmos colocamos em algumas na nossa vida. E às vezes algumas peças, né? O pessoal tem que tocar, tem que... tem um texto aqui, irmãos, que eu quero ler, que fala até sobre experiência. E qual que tem que ser a minha experiência com Deus? É baseada em algum material, em algum quadro, alguma escultura, alguma coisa? Não, olha só, abre aí comigo aí, Romanos capítulo 5, só para os irmãos verem. Eu vou achar um outro texto aqui que eu quero mostrá-los também. Acharam aí? Posso ler? Amém. Olha só o que diz aqui Romanos 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, Romanos capítulo 5, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi
dado. Amém? Então, olha só, como que o pessoal foge de tribulação, né? Mas a tribulação, ela produz a paciência produz a experiência. Então, a experiência... perseverança, eu acho. Oi? Eu acho que é uma introdução muito diferente. Deve ser perseverar, né? Perseverança. Então, o que acontece? Então, a gente vê o seguinte, que a nossa caminhada com Cristo, a gente vai cada dia mais. Paciência, a tribulação, às vezes é um momento difícil que a gente passa, mas dentro dessa tribulação, a gente com paciência, com perseverança, de repente o Senhor vem dar o escape, que dá para nós uma experiência que Deus é vivo, porque não tinha como aquela pessoa ser curada daquele mal, mas o Senhor foi lá e curou. Então gera em nós uma experiência de provisão, de cuidado, de presença, e não uma experiência baseada no emocionalismo, que eu até preguei esses dias sobre essa questão de emocionalismo. O pessoal vive dentro de um emocionalismo, que a música, ela mexe com nós, como foi falado aqui. A música, ela mexe com nós. Um quadro é visual, ele mexe. E Deus, ele é espírito, a gente não vê, ele é invisível. O Deus imortal, invisível, ele é invisível, a gente não vê ele. Como descrever algo que é invisível de figuras humanas? Em montanha, como Fausto disse aí, em montanha, em pássaros, né? Então, aqui é o que a Bíblia diz, aqui me farei semelhante. Então, o nosso Deus é um Deus de relacionamento, ele é um Deus de relacionamento, que nos momentos mais adversos ele prova que está conosco. Então, como eu sempre digo o seguinte, o Senhor muitas vezes não nos livra da cova, mas ele nos livra na cova. E na cova, na prova, na fornalha, é que a gente tem essa experiência que Deus é real, e que muita gente não entende. Muita gente não entende, ele está apegado ali a um crucifixo, ele está apegado ali a uma imagem, ele está apegado a alguma coisa. Isso não é experiência com Deus. Isso não é experiência com Deus, de maneira nenhuma, né? Então a gente precisa, e Abraão, por exemplo, Abraão teve a experiência com Deus, no momento que Deus provê, irmãos, no momento H ali, na hora que ele, né, desceu o cutelo para sacrificar a criança, e Deus proveu. Ó, meu filho, meu pai, nós temos a lenha, nós temos tudo, e só falta o cordeiro. Deus proverá. Momento difícil, imagina, pastor, caminhando 3 dias, uma promessa. Imagina o que passava ali no coração de Abraão, na mente de Abraão, ele caminhando. Olha, meu filho, pai, nós temos tal filho falando, Deus proverá. E ele não só falou, porque o evangelho não é palavras, irmãos. Quer ver, ó? Abre comigo aí em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. E a gente gera quero achar um texto aqui, irmãos, que eu não memorizei. Achei, glória a Deus, obrigado, Senhor Jesus. A gente precisa entender que o evangelho, Fausto, não é meramente objetos, muito mais simples. É pela graça, temos entrada pela fé. Então, pela fé nós somos sepultados com ele, pelo batismo, pela fé. E pela fé a gente morre e renasce da mesma maneira, nova vida em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6 nos diz isso, é pela fé. E a fé, irmãos, não é palpável. A fé não é algo que eu toco, não é algo que eu vejo, que eu estou vendo ali, está me gerando fé, eu estou vendo aquilo ali, ó, está me gerando fé. Não, aquilo não me gera fé. O que me gera fé é uma experiência viva com o Senhor Jesus Cristo, que Ele está vivo na minha vida, que Ele é real, que no momento de maior escassez, que a gente acha que vai sucumbir, Ele provê. Na hora que a gente acha que vai mergulhar, vai morrer, o mar abre. Na hora que a gente acha que o fogo vai nos detonar, a gente sai ileso da fornalha. Experiência com Deus. Por isso que quem tem experiência, irmãos, é muito diferente de quem não tem experiência, de quem não é experiência.
E eu sempre falo para os meus filhos, hoje como dia dos pais, eu sempre falo para o Abraão, sempre falo para a Milena, ó, busca a sua própria experiência com Deus, que a minha experiência com Deus não serve para você. A minha experiência com Deus não serve para você, porque essa experiência ela vai me gerar confiança, convicção, e você precisa ter sua própria experiência com o Senhor Jesus Cristo, e ouvir Ele falar com você, e ter esse relacionamento, não baseado em objetos, em algo visual, né? Mas olha só, por que, irmãos? Olha só o que é que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, é muito maravilhoso isso, fala assim, ó, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, em virtude. O reino de Deus não consiste só em palavras, ó meu filho, ó, Isaac, Deus proverá, não é só palavra, Deus proverá, é poder, é Deus provendo, é Deus provendo. No momento mais crucial, Deus proveu o cordeiro lá. Então, essa é a nossa vida, e essa é falso, que o pessoal não tem essa experiência. O pessoal não tem essa experiência. Então, o pessoal o próprio pessoal às vezes faz acontecer. O próprio pessoal às vezes é o próprio sacrifício. Então, eu preciso entender, irmãos, que o Evangelho não é só palavras, ele é poder, ele é ação, ele é provisão, ele é cuidado do Senhor, é o Senhor nos cuidando, nos livrando. Como eu disse e repito, o Senhor não nos livra, queridos. Não adianta achar que o Evangelho, ele é muito simples, muito mais simples do que é apregoado, mostrado, do que é falado nas gerações passadas. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ter um quadro, tem que ter aqui, ó, essa rosa tem que estar lá dentro, tem que estar esse crucifixo lá para proteção, tem que ter essa planta. Não, o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Pela graça, pela fé nós temos a entrada. O Evangelho é simples. E eu preciso entender que ele não é só palavras, ele é poder, ele é ação, ele gera em mim experiência. Que o Senhor não nos livra às vezes eu vou passar na cova, mas o Senhor vai me livrar na cova. Amém? Eis que estou convosco todos os dias. Abra aí comigo aí em Colossenses capítulo 2, só para os irmãos entenderem. Quando o senhor passa Colossenses capítulo 2 aí, essa colocação aqui, né, com relação ao altar, as pinturas, as obras de arte, as peças do altar, fruto de imaginação e as emoções. Imaginação e emoções é algo muito sério, né? Porque muitas vezes as pessoas vivem as suas próprias imaginações, as suas emoções, é emocionante e tal, mas não tem vida com Deus. Entendeu? Esse relacionamento, né? Então, ninguém é santo porque se emociona muito fácil, né? Santidade é muito mais do que isso, relacionamento com Deus é muito mais do que isso. E nós vivemos um tempo de igrejas que se acha numa questão de superioridade, de santidade por causa de emoções, por causa até das próprias imaginações. Deus falou comigo, nossa, Deus me mostrou isso através disso, enquanto quando vai para a palavra, Deus não falou nada com a pessoa. Nada. Então Deus contrariou, pelo aquilo que a pessoa está falando, Deus está contrariando a própria palavra dele. Né? Que é que eu ia falar aqui. Eles endeusam, assim, né? Coloca Deus em todas as coisas, e tudo que Deus não encaixa na visão deles, tudo é do diabo. Tudo é do diabo. Então, assim, eu já ouvi pessoas falando, não, Deus já falou comigo que eu não preciso de orar. Ué. E outras aberrações mais. Então, a gente vê aquele versículo, pastor Valdir, que eu falava para o senhor agora de manhã, 36:11 de Salmos. Senhor, não venha sobre mim, que não venha sobre você. Você que está nos assistindo, você que está aqui presencial, não venha sobre você os pés do soberbo, e nunca te mova as mãos do inimigo. Porque muita gente está sendo movido. Então, isso é muito sério, pastor Valdir, porque a gente vê essas aberrações.
A gente vê muito é gritante o que a gente vê, porque Deus falou comigo e tal, e baseado dentro disso as pessoas vão assim, apostar tanto da fé, as pessoas vão abandonando e entrando dentro de um rito, né? Porque muitas vezes virou um ritual. E é tão interessante, irmão, como nós lemos em 1 Timóteo capítulo 4, que proíbe o casamento e os manjares, e a diferenciação de dias, né? A gente vê o pessoal, não, dia tal, é o dia que não pode isso, mas no dia seguinte, a sexta-feira, por exemplo, não pode beber, não pode varrer casa, não sei o que, papapá. Mas a gente vê, por exemplo, a própria lei mesmo, o sábado, olhando pela própria lei, a lei estava enferma pela carne, né? A gente vê isso aqui em Romanos, então a lei estava enferma pela carne. Então o que acontece? Aí a gente vê, e a Bíblia nos chama, 1,75 de Lucas, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias. Ele me chama a ser santo, a ter relacionamento com Ele, não um momento do horário do culto, mas é diário, 24 horas, constantemente, está em constante relacionamento com Ele. Amém? Amém. Olha só, irmãos, Colossenses capítulo 2, eu vou deixar para os irmãos aí meditarem depois, a partir do verso 4, Colossenses 2, 4, que nos fala nos adverte acerca de diversas falsas doutrinas. Amém? Mas eu quero ler aqui a partir do versículo 18, Colossenses 2,4 em diante, mas eu já vou ler lá o 18, que diz assim para nós, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu. E às vezes contém, né? Não, mas Deus falou comigo e tem que ser assim, o culto tem que ser assim, a liturgia tem que ser assim, o rito tem que ser assim, Deus falou comigo. E às vezes é a mão do inimigo que está movendo aquela igreja. Isso é muito sério, né, pastor Paulo? Isso é muito sério. Metendo em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Ele está compreendendo as coisas, às vezes, carnalmente, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseios, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo o preceito e de doutrina de homens, aos quais tem, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Tremendo, né, irmãos? Então nós precisamos... Como é que tradução é um negócio... É um negócio bem... assim, né? Até para enganar as pessoas, né? É sério mesmo. Talvez que eles estão traduzindo, partem de uma religião, porque muitas dessas Bíblias têm teólogos católicos que escrevem. Olha a minha tradução. Quase todas. A minha tradução fala assim, olha. Se morreis com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se viveis no mundo, vós sujeitai a ordenanças? Não manuseis isso, não proveis aquilo, não toques naquilo outro, segundo preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas, como uso, se destroem. Beleza, aí olha a diferença do 23 mil. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sexualidade, a sensualidade. Ou seja, o final mudaram tudo para sair do contexto que está sendo. Agora só contra a sexualidade. Só contra. Então, esse negócio de... Eu particularmente, irmãos, eu gosto de uma versão da Bíblia antiga, porque nessa época não tinha tantas versões. Agora surgiu inúmeras versões.
Então a gente tem o texto, parte de 2 textos, né? O crítico e o receptus, parte de 2 textos, o crítico e o receptus. Depois a gente pode até falar sobre esses 2 textos aqui. Então o que acontece? Eu gosto muito da tradução antiga. Às vezes semana que vem eu até trago aqui para os irmãos verem. Tem uma Bíblia lá em casa, de acordo com os melhores textos gregos e hebraicos. Eu gosto muito dessa tradução que eu uso, pastor Valmir, porque ela é antiga. Ela não faz parte dessa geração de traduções atual. Vocês estão entendendo? Agora a gente vê inúmeras traduções de, se podemos dizer, não sei se eu vou falar o tempo certo aqui, se podemos dizer de 15, 20 anos para trás. Vamos dizer assim, de 2000 para lá, estamos em 2021, de 2000 para lá que surgiu uma variedade de versões de Bíblia. E baseado até dentro disso aqui, às vezes dentro de um próprio interesse de uma pessoa, de uma defesa de fé. Então, se eu gosto muito da Revista e Corrigida, eu gosto muito da Revista Corrigida, ou a Revista Corrigida Fiel. Nem a revista atualizada eu não gosto, Linguagem de Hoje eu não gosto, NVI eu não gosto, Nova Versão Transformadora eu não gosto, Bíblia Inclusiva, tem aí inclusiva, entendeu? Que tira tudo que vai contra o homossexualismo. Então tem várias versões, e cada um buscando ali o seu próprio interesse para poder defender a sua tese. É o assunto que nós estamos nele. Então sabe, irmãos, eu gosto muito da Revista e Corrigida. É que eu tenho desde quando eu me converti, que a primeira Bíblia que eu até ganhei, né? Uma Bíbliazinha que eu ganhei. Então eu gosto muito dela, né? Então aí você vê que muda muita coisa, tem coisa que muda bastante. Esse assunto é muito importante e ele deveria, né, ser uma alerta acesa para os que verdadeiramente não querem ser enganados. Porque uma leitura de um contexto que fecha com engano, uma mudança proposital para atingir os próprios objetivos que nós estávamos falando, ela traz uma compreensão danosa, né, de engano, e isso é terrível. E as mudanças bíblicas, elas não têm um cunho só na verdade, de melhorar. Para quem está fazendo mudança, muitas vezes é no sentido de melhorar, né, a facilitar o entendimento, de melhorar o texto em si, mas ela tem a mão do inimigo também. Porque, infiltrado. Porque defende a sua própria teologia. E hoje, principalmente, a teologia trinitariana. Porque quando eles estão escrevendo aquilo que o Fausto estava falando ali, eles estão inseridos em um contexto doutrinário, né, teológico, que fere os princípios da Bíblia. Vai ver 3 em tudo, igual no Salmo 91. Cara, né, provar aí, o Salmo 91 a Trindade. Então, se a gente tiver, quem tem uma Bíblia antiga, né, bem contextualizada, pode até achar alguns erros de impressão, mas são erros que não ferem, não ferem a doutrina em si, a palavra. É muito importante as Bíblias antigas. Eu gosto de estar passeando sempre em várias traduções, igual eu tenho NVI, eu tenho as outras Bíblias, eu tenho Bíblia antiga, mas se eu tiver a oportunidade de adquirir Bíblia lá dos anos 1950, que seria muito bom. Muito bom. Quem tem que guardar, porque guardar e examinar cada dia mais e comparar. Porque igual nós estávamos falando, né, pastor? O inimigo, ele é estrategista. Ele está
movendo, então ele usa de estratégias. Uma das características dele, uma das atribuições dele, que a gente tem estudado aqui na quarta-feira, né, sobre os atributos, uma das atribuições do inimigo é engano. Então ele muda de estratégia. No início ele perseguiu a igreja, mas quanto mais ele perseguia a igreja crescia. Opa, estou colocando a gasolina no fogo aqui, eu não posso perseguir a igreja. Aí ele mudou de estratégia nos concílios, aí fundiu Estado com religião, e aí ofuscou o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, né? Ofuscou o nome. Aí desvirtuou totalmente. Totalmente, está atuando até hoje aí, e agora atuando nas tradições da Bíblia aí, porque, por exemplo, tem coisa que é gritante, irmãos. Não é, porque está trazendo uma tradução renovada, uma tradução com a linguagem atual, fácil de interpretação e tal. E primeiramente nós dependemos do Espírito Santo, da interpretação, da inspiração a partir do Espírito Santo, né? E eu preciso estudar, né? Então a pessoa às vezes vem com essa, mas lá fala matricida, parricida, já traz uma linguagem mais atual. Mas eu quero mostrar um texto aqui para os irmãos verem, só para ver se alguém tem aí como que é gritante a diferenciação, que aí já dentro de uma visão do que a pessoa crê, e não do que a Bíblia relata, apostatou da fé. Aqui, por isso que Jesus fala em Apocalipse, quem acrescentar ou tirar, né, será acrescentado das pragas ou será tirado o nome do livro da vida. Então é muito sério, que acrescentar qualquer coisa. Nós não podemos de maneira nenhuma esquecer que o inimigo, Deus do Éden, ele adulterou a palavra de Deus. Justamente, bem lembrado, pastor. Não é assim que Deus disse, não. Justamente. Continua fazendo isso hoje, usando homens que defendem as suas visões teológicas, seus costumes, e que estão inseridos como instrumento, vamos ser bem realistas, como instrumento para mudar de uma maneira a depreciar o nome de Cristo, o nome do Senhor Jesus. Essa estratégia dele em Deus do Éden. E lá, né? É assim que Deus disse? Não foi. É assim que Deus, não foi assim que Deus disse. Não, que é isso, não é assim não. Se tivesse alguma coisa escrita, ele diz, não é assim que está escrito, não é assim não. Essa tradução está errada. Né? Está errado, que é isso. Irmãos, isso é muito sério, porque, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 em diante ali, o apóstolo Paulo vem descrevendo, né? Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva, seja corrompido os vossos sentidos, né? Se aparta da simplicidade, o evangelho é simples, que há em Cristo Jesus, né? Então, temos preparado como uma virgem pura, saber o marido Cristo. Aí ele vai discorrendo o versículo ali, e depois na 13, 14 ele fala assim, não é maravilha que até o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz, como ministro. Está aí, irmãos. Você acha que Satanás está aparecendo, como se diz, segundo o que o pessoal pinta aí de rabo, chifre? Não, que é o que pinta na mitologia, né? Medo, né? Medo. Vermelhão. Vermelhão de chifre, tridente e tal. Não, ele está infiltrado, irmãos, ele está infiltrado dentro da igreja. Ele não é bobo, não. Enganando. E está infiltrado aí, ó. E o pessoal, às vezes, sem discernimento, sem poder, sem inspiração, sem estar cheio do Espírito Santo, está caindo na lábia do diabo. Mas olha só, Fausto, lê para mim aí, Apocalipse 6,17. Vamos ver como que está na sua Bíblia aí. Então, queridos, então, não toques, não proves, então a gente precisa tomar muito cuidado com essas experiências, né? Nós vamos entrar até no misticismo, que é agora uma experiência mística. Leia para mim. Apocalipse 6,17. Porque chegou o grande dia da ira deles. Olha. E quem é que pode suster-se? Olha que estrupa a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia vem dizendo contextualmente que Deus é um.
Olha como que está na minha aqui, Fausto. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Aí está deles. Porque está defendendo uma trindade. Que se estrupou a palavra de Deus. E a gente busca, pastor Valmir. A NVI também. A sua NVI. A minha é Almeida. Almeida o quê? Está do mesmo jeito. A minha é Almeida atualizada. O pastor tá. A minha é revista e corrigida. A ira dele, né? Dele. Não, da sua ira. Única. Porque única. é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Então, irmãos, são esse tipo de coisa. Então, eu preciso tomar muito cuidado. E quando a gente vai nos textos mais antigos, né, o grego, o hebraico ali, a gente vê que não é o que está escrito aí. Amém? Realmente aqui eles... Colocar só um Szinho para mudar tudo. Dá nada. É muita coisa. Cuidado. É muito gritante. É um estrupo. É por isso que o estudo contextualizado é muito importante. É muito importante. Nós, contextualizando, né? A partir do início ou no fim do texto, nós vamos ver que o deles não é deles, é ele. É ele. E só para finalizar isso aqui, irmãos, para os irmãos entenderem, para contextualizar, né? Só para contextualizar aqui, abre aí comigo ainda em Apocalipse 22. E aí só que o Senhor é tão maravilhoso que não deixa, o Senhor mantém a essência da palavra, né? Então, aí eles não conseguem, quando você começa a contextualizar, a filtrar, a peneirar ali o que está escrito. Aí eu tenho um aplicativo de Bíblia que aí você consegue buscar em todas as versões, né? Aí eu li na NVI brasileira, que fala o dia da ira deles. Aí eu peguei a mesma NVI da Espanha, né, em espanhol, fala, porque é chegado, é o grande dia do castigo, quem poderá se manter de pé? Não fala nem dele, fala o dia do castigo. Aí, ou seja, eles mudam totalmente uma versão, é a mesma NVI, só que é usada na Espanha. Da Espanha. Então, completamente diferenciado. E agora, olha só para você ver como que são gritantes as coisas. Olha só, Apocalipse 22, 13. A admoestação e as promessas finais, né? Nossa, eu achei tão interessante. Olha outra versão que eu achei, da Nova Bíblia Atualizada, que é uma outra versão. Porque é chegado o dia da ira do Cordeiro, e esse chegou. Quem poderá sobreviver-se a ele? Essa versão é muito importante, porque a partir do versículo 1 vai falar que quem abriu o selo é o Cordeiro. Não são os cordeiros. E aí você vê, então assim, aí você vê que vai contextualizando, gente, que é um, Deus é um. Então, o mistério de Deus Cristo, grande é o mistério da piedade, Deus manifestado na carne. E o pessoal não entende, aí eles entendem de forma mitológica, conforme nós já estudamos aqui, na origem das religiões. Grande é o mistério da piedade, Deus manifestado na carne, 1 Timóteo 3,16, né? Esse é o grande mistério. Mistério não é a Santíssima Trindade, não, isso é mistério, irmãos. Mistério, quando não tem resposta, é mistério. Não, mistério não é a Santíssima Trindade. Mistério é Deus manifestado na carne, Deus Cristo. Esse é o mistério. Mistério é um Deus que não podia ser visto e agora foi visto. Foi visto na carne, encarnado, né? Então, olha só, irmãos. Aí, então, assim, pastor Valmir, aqui teria que ficar assim agora, ó. 22, 13 de Apocalipse, que fala assim, ó. Nós somos os alfas e os ômegas, o princípio e o fim, os primeiros e os derradeiros. Teria que ser assim, que não é plural. Não é plural, não é deles. Então aqui, Aí está a importância da contextualização. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O artigo definido, o princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro.
Amém? Eu sou o alfa, não é nós somos o alfa, não. Nós somos o ômega. E aí ainda no versículo 18 do mesmo capítulo, diz assim, ó: porque eu testifico a todo que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Amém? Então, não é, queridos, baseadamente, porque está falando de Apocalipse, só de Apocalipse, não. Está falando da árvore da vida, o estudo que nós demos quarta-feira aqui, ó. Desde o Gênesis lá, que colocou o querubim para ninguém ter acesso. E aí eu vou, versículo 14, fala aqui, ó: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, quer dizer, o sacrifício de Cristo, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Amém? E a minha já não tem cordeiro, vendo? Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Porque lavar, mas no frio específico, né? Aonde? No que, né? No que? Lavar onde? Aqui a pessoa não conhecendo outras traduções, olha, você tem que lavar sua roupa, vai lá no cobre, lava sua roupa. Aí o povo começa a pregar, não pode vir sujo para a igreja. Para a igreja. Então, irmãos, esse negócio de tradução é muito sério. Então, Sério, muito sério. muito sério, muito importante. Depois a gente pode até fazer um estudo, né, pastor? Muito importante. Sobre isso. E a igreja precisa entender isso. A igreja não tem, na verdade, sentido a necessidade, a importância de ter esse conhecimento, porque só sai do caminho aqueles que são enganados. É nesse caminho aqui que você vai chegar onde você quer. Passando por aqui, não é dessa maneira. Então, e a falta de conhecimento te leva ao erro. E a gente precisa, irmãos, estudar bem isso aqui, né, e entender que muitas versões que está aí, irmãos, eu gosto muito dessa versão mais antiga. Depois nós vamos falar sobre isso. Às vezes, igual eu falei aqui, ó, eu começo a apurar pela idade. Pela idade. Quando, por exemplo, essa aqui antiga, ela, por exemplo, ela foi revisada antes de 67, mas quando você vê, ela é de 65, 66, entendeu? Então eu gosto dessas mais antigas. Quanto mais antiga, melhor. Amém? Então vamos lá então no misticismo, a experiência mística. Os irmãos entenderam essa parte da experiência, ela não é correlacionada a algo material, porque o evangelho não consiste em palavras e em poder. Pastor, se quer acabar mais cedo, fica à vontade, tá? Tá. Eu vou só ler essa aqui, pastor, aí a gente termina aqui. A experiência mística. A experiência mística pode ser caracterizada, resumidamente, como uma sensação direta de ser um só com Deus, ou com o Espírito do universo. Apesar de a oração e o sacrifício implicarem uma grande distância entre Deus e o homem, ou entre Deus e o mundo, o místico tenta transpor esse abismo. Entre outras palavras, o místico não sente a existência desse abismo. Ele é absorvido em Deus, se perde em Deus ou desaparece em Deus. Isso porque aquilo a que normalmente nos referimos como eu, não é só eu real. O místico experimenta, pelo menos por instantes, a sensação de ser indivisível de um eu maior. Não importa que ele dê a isso o nome de Deus, Espírito Universal, ou eu, o vazio, o universo, ou qualquer outra coisa. A gente vê que tem uma religião aí, irmão, que chama Universo em Desencanto. Não sei se você já viu, tem um livro assim, então Universo em Desencanto, que é mais ou menos isso aí. Que é mais ou menos não, que é isso aí, né?
Um místico indiano disse certa vez: quando eu existia, não existia Deus. Agora Deus existe e eu não existo mais. Ele se perdeu em Deus. No entanto, uma experiência dessas não acontece espontaneamente. O místico deve percorrer o caminho da purificação e da iluminação até seu encontro com Deus. E esse caminho, que pode ter uma série de níveis ou de estágios, muitas vezes inclui o ascetismo, exercícios respiratórios e técnicas complexas de meditação. Você vê o pessoal meditando, aquilo ali. Pode perceber, irmãos, como que o evangelho é muito mais simples, né? A nossa entrada, como que é muito mais simples, pela fé. É então que, de súbito, o místico alcança seu objetivo e pode exclamar: eu sou Deus, ou glória a mim, como é grande minha majestade. O incentivo de um místico, com frequência, é um amor ardente por Deus, assim como o amante se esforça para se unir com o objetivo de seu amor. O místico se esforça para se tornar um só com Deus. Há um anseio que permeia o mundo todo. Essa radiância divina que se encontra no homem anseia por se libertar da sua experiência individual. Eu sei, irmãos, deixa eu só ler um texto aqui. Abre comigo aí, os irmãos podem até anotar no livro se quiser. Eclesiastes, capítulo de número 3. Uma palavra traduzida do hebraico quer dizer Olam. Amém? Todos nós já temos intrínseco em nós, que a gente vê, porque o Espírito volta para Deus que o deu. Todo ser humano, isso é um estudo mais profundo, mais complexo, a gente não vai ter tempo aqui de discorrer acerca disso. Existe o Espírito, né? O Espírito, sopro de vida, o fôlego de vida em todo ser humano. O Espírito Santo, o Espírito do Anticristo, o Espírito de pecado, os espíritos malignos. Mas existe o fôlego de vida em todo ser humano. Qualquer homem ele tem esse pneuma, esse ruar. Então o homem tem esse anseio pela eternidade, porque esse fôlego de vida do eterno está dentro dele. Qualquer ser humano. Então aí ele começa a buscar, através do misticismo, através dessas experiências transcendental, porque dentro dele tem o espírito, o fôlego de vida do eterno dentro dele. Pneuma. Deus assoprou, o homem tornou a alma vivente. Por isso que muitos buscam no lugar errado, que a vida eterna, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para compreendermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós falamos aqui sobre a imortalidade, quarta-feira. Olha só, 3:11 de Eclesiastes: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Isso é muito profundo esse versículo, irmãos. Como que está aí na sua versão, Fausto? Qual que é o versículo, Pedro? 11, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esta possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém? Aí a palavra, aqui está mundo, aí está a palavra eternidade. Então Deus fez tudo formoso no seu tempo e pôs a eternidade dentro do homem, porque deu um sopro de vida. O Espírito volta a Deus que o deu. Então o homem tem, todo ser humano tem esse espírito, esse pneuma, esse ruar, esse fôlego de vida dentro dele que é eterno. E ele busca isso, porque está dentro dele. Ele busca essa eternidade. Só que muitos buscam pelos caminhos errados aí, de forma mística, transcendente.
E é tão interessante que, ó... Versículo 10, meu aqui, Oi? a gente vai varrendo a Bíblia, né? Aham. No sentido de expressão. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. O fardo que Deus impôs aos homens. A minha tradução é esse fardo aí, é trabalho. Tá vendo? Viu o trabalho que Deus impôs aos homens. É que lá no Éden, né? Do sol, do seu rosto. Aí você vai fardo, você tem uma conotação totalmente ampla, né? Fardo, que pesado, algum Covarde, né? fardo, né? Vi o fardo, né? É brincadeira. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Essa questão do fardo aqui, que são algumas palavras inseridas e o tradutor, né, ele não leva em conta a amplitude Que a palavra da dá. palavra dentro da nossa cultura, da cultura. Por isso o irmão Fausto estava lendo ali, na cultura deles, a aplicação de uma maneira, a nossa cultura é totalmente diferente. E é tão interessante isso, porque, por exemplo, o Senhor pôs no homem a eternidade, né? E o trabalho veio por causa do pecado. O pecado, irmãos, o pecado detona. O pecado detona. E aí veio esse trabalho, né? Suor do seu rosto comerá do seu pão. E o Senhor colocou dentro de todo homem essa eternidade. Todo homem tem esse pneuma, esse ruá, esse fôlego de vida. O Espírito volta para Deus que o deu. Todo homem tem. Só que o final do versículo diz aqui, ó, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Com esse fôlego de vida, o homem não consegue descobrir. Então precisa de uma profundidade maior, de uma intimidade maior, de um relacionamento maior. Isso passa por Cristo. Não, entendeu, Aguinaldo? Não pelo misticismo, não pelo transcendentalismo, não por essas coisas que o homem, em busca dessa eternidade, ele começa a criar, por imagens, por figuras, não, é por Cristo, é por Cristo, amém? Por isso que ele fala, eu sou a porta, quem passar por mim, sairá e encontrará pastagem. Então, o homem não entende, ele busca e fica, é mistério, amém? Amém. Se quiser até anotar aí, irmãos, que esse versículo é importantíssimo, Eclesiastes 3. E a palavra no hebraico, essa palavra aí, que aqui está escrito mundo, na versão aí está escrito eternidade, é eternidade mesmo, no hebraico é olam. Amém? Amém. Vamos continuar aqui. Pois aquele que anseia por Deus, anseia simplesmente por aquilo que Deus anseia. É nesse êxtase místico, ou união mística, que se dá o encontro com Deus. Eu sou aquilo que amo, exultava um místico persa, e aquele a quem amo sou eu. Amém? Então, queridos, por isso, aí nós terminamos aqui na página 69. No domingo que vem nós vamos ver aqui as tendências místicas. Amém? Amém. Que tem aí, porque o homem busca, porque tem esse anseio dentro do homem aí, esse pneuma, esse ruá. Os irmãos podem ficar de pé, vamos terminar. Pastor, Amém? eu observei essa frase na página 68 aqui, o místico, né? Aham. Indiano, quando ele diz, quando eu existia, não existia Deus. Quantos então estão vivendo isso? Sendo o seu próprio Deus. Deus para ele não existe, ele é o Deus. Ele é o próprio Deus. Agora Deus existe e eu não existo mais. Quantos na igreja está precisando que realmente ele cresça?
Quantos, né, pastor? Quantos está precisando de entender que quem tem que crescer é Deus, quem tem que aparecer é Deus, quem tem que provar que existe é Deus. Ele se perdeu em Deus, quer dizer, agora olhar para mim é ver Deus. Você vê Deus, você não vê eu mais. Essa frase aqui desse místico, né? Mesmo sendo místico, ele é muito bíblica. Quando você contextualiza ela com João, né? Com o que nós precisamos ser, né? Nós precisamos ser invisível. Quem tem que ser visto é o Senhor. E a gente vê, né, pastor, que os faraós, né, os grandes reis, eles se consideravam deuses. E o povo também, né? E o povo a dinastia, né? Não só hoje você vê as pessoas sem tomar suas próprias decisões, né, sem nenhuma preocupação de domínio, né? Quem está no domínio, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu faço isso, é do meu jeito, tem que ser assim, né? É como realmente alguém que não tem Deus está no domínio próprio, no seu domínio próprio. Ele comanda, né? Mas amém. Soberano, verdadeiro Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esta manhã tão graciosa, onde aprendemos a tua grandiosa palavra, e abençoe cada irmão que está aqui, cada irmão que irá assistir, meu Pai, nessa aula de hoje, para a glória do teu nome. Derrama as tuas bênçãos sobre a nossa vida, leva-nos em paz para os nossos lares, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal, de todo condutor infrator, de todo homem covarde, sanguinário. Assim nós fazemos essa oração, no grandioso e glorioso nome, que está acima de todo nome, o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos em paz, em nome de Jesus. Vá e não peques mais.